Como é que a sociedade brasileira se estruturou? Ela, desde o tempo da colonização, ela foi estruturada a partir de um grupo social muito específico, né? Homens brancos que tinham acesso à riqueza, quer dizer, principalmente ligados ao rei, à coroa, inicialmente, depois ao império, depois aos poderes republicanos, e heteronormativos. Então, esses seres humanos específicos foram historicamente se apropriando de todas as nossas riquezas. Se apropriaram das terras, escravizaram os indígenas, escravizaram os negros e oprimiram as mulheres. Então, historicamente, estruturaram a sociedade sustentada, primeiro no patriarcado, no machismo, que faz com que as mulheres ganhem menos que os homens, sejam assassinadas 5 mil mulheres por ano, por exemplo, um verdadeiro absurdo, feminicídio, que estrutura todas as práticas machistas, né? Então, nós somos uma sociedade formada, a desigualdade se estrutura, o primeiro elemento é o machismo. O segundo elemento fundamental é o racismo, mas não é um racismo qualquer, é o racismo institucional, quer dizer, as próprias estruturas da sociedade, nas instituições, elas estão estruturadas para reproduzir no poder os mesmos grupos, homens, brancos, ricos, heteronormativos. Isso acontece no âmbito do Estado, por exemplo, nos cargos altos, cargos do Estado. Vamos lembrar que o Temer, quando foi presidente, não tinha um homem negro nem uma mulher no ministério. Era só homens brancos. Ele foi a expressão maior. O Bolsonaro praticamente é a mesma coisa, né? É a expressão maior dessa dominação, né? Então, esse racismo se estrutura nas instituições, ele é reproduzido a partir das instituições, seja nas estruturas do Estado, seja dentro do mercado, e mesmo dentro dos partidos de oposição. Mesmo entre os partidos de oposição, nós temos o mesmo perfil, são homens brancos, pelo menos de classe média e heteronormativos. O PSOL é assim, o PT é assim, o PCdoB é assim. E por isso, muitas vezes, a nossa agenda negra não é contemplada. A nossa agenda periférica não é contemplada. Então, esse racismo institucional é muito importante para estruturar. Outro elemento fundamental que estrutura a nossa desigualdade é eu chamo de patrimonialismo institucional. O que é patrimonialismo? Patrimonialismo são práticas históricas de utilização do Estado a serviço de grupos específicos. Então, nós temos o nepotismo, que é típico do Bolsonaro, quando emprega os filhos, bota os filhos, por exemplo, para se beneficiarem das coisas do Estado. Nós temos o fisiologismo, que é você toma lá da cá, e também o clientelismo, você dá alguma coisa nas cidades, hoje ainda continua, principalmente nas cidades pequenas, a lógica de compra de voto, de você dar alguma coisa e querer receber. Então, o racismo institucional, o machismo e o patrimonialismo institucional estruturaram a nossa existência. O patrimonialismo institucional é diferente do antigo, ele é mais moderno, ele se estrutura primeiro. Hoje eu moro aqui no Flamengo, né? Eu moro aqui, que é pertinho de Mona Lisa. Mona Lisa mora aqui na Glória, eu moro aqui. Nós estamos a 2 quilômetros de distância. Mas eu sou nascido e criado na favela, eu nasci na favela de Embraer de Pina, Mangueirinha, e já adulto, quando me casei com uma pessoa também favelada, também de origem popular, que é a Ilana, eu fui morar na Maré. Então, morei muitos anos na Maré e minhas organizações existem na Maré, tanto o Observatório de Favelas, vou falar sobre isso, como o Instituto Maria e João Aleixo. Eu saí outro dia da Maré, estava recentemente, estava 41 graus, né, lá no Parque União, e moram 30 mil pessoas. Quando eu cheguei aqui no Flamengo, estava 35 graus. No verão passado agora, estava 44 graus quando eu saí, estava 46 graus no Parque União e estava 37 graus quando cheguei aqui. Quer dizer, nós estamos falando da distância dentro da mesma cidade, de uma distância de 15 quilômetros, talvez. Mas por quê? A rua que eu moro aqui no Flamengo tem muito mais árvore do que toda a favela de Timbal, onde moram 30 mil pessoas. Essa alocação de equipamento e serviço é uma função do Estado. Quando a gente está falando aqui muito de cultura, né, vocês fazem um trabalho de cultura muito relevante, no Rio de Janeiro tem 65 equipamentos culturais municipais. Desses, 50 estão nas áreas mais ricas. Os que estão nas zonas mais pobres, 10 são lonas culturais. Então, só a Cidade das Artes, que fica na Barra da Tijuca, que é um bairro de classe média aqui no Rio de Janeiro, custou 700 milhões. No mesmo período, o prefeito botou as lonas. As 10 lonas juntas custaram 3 milhões e 500. E recebiam 5 mil reais por mês, quer dizer, e estavam completamente abandonadas, precarizadas. Essa alocação de equipamento e serviço é um dos elementos fundamentais disso que eu chamo de patrimonialismo, que alimenta a desigualdade. Outro elemento fundamental é a estrutura tributária, que os mais pobres pagam mais impostos, os impostos do Brasil são especificamente, a grande maioria, 70% é indireto. Então a gente paga pelo feijão, paga pelo arroz, paga pelo açúcar, paga
pega pela energia, paga pelas telecomunicações, paga pela gasolina, e as pessoas pagam muito menos imposto de renda. Nós só temos 3 alíquotas de imposto de renda. Nos países mais desenvolvidos, tem mais de 10 alíquotas, e paga, quem ganha mais, paga muito mais. E nós temos a estrutura de juros que, historicamente, sempre favoreceu os rentistas. O Brasil sempre teve as taxas de juros mais altas do mundo. Quem ganha dinheiro com isso? Os rentistas, quem tem a aplicação. Obviamente, eu estou falando o tempo inteiro. Quem tem uma estrutura de crédito, as 500 maiores empresas brasileiras, só menos de 5% têm executivos negros. Quando eu falo de negro, eu estou falando tanto de preto retinto, como de preto de pouca tinta como eu, como vários de nós aqui, tudo preto. E nós, esses negros que nós somos, com pouca tinta mais tinta, não têm acesso a esse crédito, nem têm acesso às empresas. Então, essa política de crédito ajuda a alimentar a desigualdade. E tem essa ideologia meritocrática. Eu estava na gestão do PT, tinha uma pessoa que eu conhecia, que ela era secretária do CEPI, Promoção da Igualdade Racial. E ela foi num evento, e ela foi barrada. Ela no início, isso não, ainda no governo, não no início do governo PT, era uma diplomação de diplomatas, né, cursos. Ela era a única preta autoridade, ela teve que se identificar como autoridade, teve que ser chamada alguém para reconhecê-la como identidade. Não tinha um diplomata preto naquela turma que estava se formando ali. Com o governo Lula e o governo Dilma, começou a haver um processo diferente. Quer dizer, não tem sentido você falar que isso é meritocracia. Vamos pegar, por exemplo, a questão da Lava Jato. Quantos pretos tinham na Lava Jato? Eu costumo brincar falando que nós somos pretos os caras mais honestos do mundo, porque a Lava Jato pegou um bando de gente e não pegou um preto. Só tinha branco. Por que não pegou um preto na Lava Jato? Porque era um crime financeiro que é estabelecido principalmente pelos membros das classes dominantes, que são os brancos, ricos, né, homens. Então, ao mesmo tempo, não tinha um juiz nem um procurador preto. Por quê? Porque você tem um garoto branco, de classe média, que estuda numa escola que o prepara para o vestibular, ele não precisa trabalhar, ele faz o pré-vestibular, entra na universidade, também não precisa trabalhar durante a universidade, ele tem muito mais capital cultural, porque ele tem acesso a línguas, ele tem acesso a viagem, ele tem acesso a livro, ele tem acesso a computador, ele tem a mesma linguagem, o mesmo repertório que os outros professores têm. Quando eu entrei na universidade, eu me lembro até hoje que uma aluna, uma amiga, colega, estava discutindo metafísica com a professora, era a Leila, professora, teoria de geografia. Eu nunca tinha ouvido nem a palavra metafísica. Quanto mais discutia com a professora sobre metafísica. Agora, 2 anos depois, eu era monitor dessa disciplina. Quer dizer, a gente sai atrás, a gente tem gap, mas a gente supera, se a gente tiver os meios. Por isso, a política de cota. Mas, vamos imaginar, então, o Moro, que fez a faculdade, não precisa trabalhar, depois vai preparar-se para um concurso, fica 2, 3, 4 anos preparando para um concurso para juiz, não precisa trabalhar, ele passa, a banca é toda igual a ele, são pessoas brancas, da mesma origem, da mesma bolha que ele vive, e claramente é o mesmo discurso, mesma linguagem, e ele é aprovado juiz e vai julgar os pretos. Hoje nós temos 760 mil encarcerados no Brasil. 75% desses são negros da periferia, de jovens da periferia. Em geral, 40% é de jovens entre 18 e 29 anos, né, que é 46%. Só que esses jovens, o total da participação deles na população é 19%. É muito parecido com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 6% dos americanos são homens negros. 6% são mulheres negras. Mas a população carcerária americana, 42% é negra. Então, tem 7 vezes mais negros na cadeia do que tem na representação da população. Isso é estrutura racista. Então, nosso Estado também é estruturado a partir do racismo. Então, isso é fundamental. Por isso que nós temos que construir ações que nos permitam enfrentar de forma integrada esses 3 grandes elementos da estrutura de desigualdade brasileira. É o machismo, é o racismo institucional e é o patrimonialismo institucional. Temos um problema mais sério aqui no Brasil, que é a nossa juventude negra masculina. Nós estamos vendo aqui muitas mulheres. Nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro várias candidaturas, tem 2 mulheres candidatas. Você tem a Macaé, por exemplo, vai se eleger lá em BH. E em muitos lugares tem muitas jovens negras muito empoderadas. Isso é muito bom. O problema é que o jovem negro nosso é o menos empoderado. Ele é o que sai primeiro da escola, ele é o que faz mais morre e ele é o que para na prisão. Então, quer dizer, objetivamente, ele é o que tem mais medo, provoca mais medo na sociedade. E termina, por isso, sofrendo mais opressão, principalmente da polícia, mais violência do Estado. Então, nós temos um problema muito grave da estrutura racista que penaliza principalmente o jovem negro, que a gente tem muito que combater. Então, voltando, então, como é que eu me constituí como essa pessoa, né? O que eu sou hoje, né? Então, como
Vocês sabem, eu sou Jailson, sou do Silva, nada mais brasileiro. Por que eu sou Jailson? Porque eu sou 100% nordestino, toda a minha família é do Rio Grande do Norte, meus pais, minha avó, meus irmãos nasceram no Rio Grande do Norte. Eu não tenho nada de carioca, só nasci no Rio, mas eu me sinto muito mais nordestino. Sou mais baiana ainda agora, porque eu acabei de ganhar um neto baiano, Ayomi, que é maravilhoso, um príncipe africano, lindíssimo. Ayomi significa Ayo, alegria, aquele que traz alegria, e ele traz muita alegria. Naê é minha querida nora, eles estão se mudando hoje, saindo aí de Salvador, indo para Serra Grande, lá no sul da Bahia. Né? Meu filho adora o interior e está indo morar no interior da Bahia agora. Né? Então, como eu disse, eu nasci nessa favela e eu sou caçula de 5 irmãos. E isso é muito importante, ser caçula, ser mais velho. Né? E meu pai tinha uma estratégia muito curiosa. Meu pai era o cabo dos fuzileiros navais, um posto muito baixo da hierarquia dos fuzileiros navais. E ele era muito bebum, ele era alcoólatra, era muito violento quando bebia, ele era muito banho, farrista, mulherengo, e era pródigo, ele não controlava o dinheiro. Então, todo o dinheiro que ele tinha, ele gastava e vivia na mão de jovem. Era um cara doido nesse aspecto, mas ele tinha um senso de responsabilidade muito grande. Ele cuidou dos 5 filhos, cuidou da minha mãe, só ele trabalhava, só ele gerava renda para casa. E ele tinha um compromisso fundamental. Ele queria que todos nós fizéssemos o ensino médio. Na época, fazer o ensino médio era uma revelação. Fazer o ensino, na década de 60, 70, até hoje nós temos 9 anos de média de estudo no Brasil. Imagina a década de 60. Por que meu pai queria que a gente fizesse o ensino médio? A gente estudava sempre na escola pública. Porque ele queria que a gente fosse oficial das Forças Armadas. Ele era cabo, ele queria, entre aspas, se vingar dos novos oficiais brancos que mandavam nele, com os filhos se tornando oficiais. Felizmente, ninguém foi para o oficial, ninguém foi para as Forças Armadas. Felizmente, nós não estamos nesse lugar. Enfim, nós todos fizemos o ensino médio, independência da capacidade, da competência, da julgada competência escolar de cada um. Isso é muito importante. Então, a família, quando define a trajetória, define uma estratégia centrada na longa escolarização, ela tem um peso fundamental. Só que eu fui para a igreja. Na igreja, eu descobri a igreja católica, eu descobri a perspectiva de fazer a universidade. Eu me tornei muito crítico do capitalismo, eu era ligado à teologia da libertação, e eu quero saber cada vez mais quem era essa referência. Nunca tinha entrado uma pessoa de nível superior na minha casa. A primeira pessoa de nível superior que entrou na minha casa fui eu. Então, quem eu tinha como referência? Era o professor. Então, eu quis ser professor. E aí eu fui fazer história, eu queria fazer história. Eu era entregador, fazia entrega no meio da rua, com uma pequena distribuidora, e vi meu professor, em 79, xingando os Estados Unidos. Eu fiquei maravilhado, eu nunca tinha visto ninguém xingar os Estados Unidos. Eu achei aquilo fantástico. E ele era geografia. Aí ele me deu um livro, ele me deu um livro, Veias Abertas da América Latina, que era um livro de história, que mostrava a opressão e exploração histórica na América Latina. Aí eu me apaixonei por isso e fui fazer geografia. Então, por isso que eu virei professor de geografia. Mas eu continuei sendo ativista, quer dizer, eu era um ativista, eu trabalhava na pastoral penal, trabalhava na pastoral do menor, dentro da Igreja Católica, e quando cheguei na universidade, o nome do livro é Veias Abertas da América Latina, é um clássico, né, do Galeano, sobre a história de opressão e exploração da América Latina pelos interesses imperialistas, seja ingleses, era um livro clássico na década de 70, 60, muito usado para a gente adquirir consciência política, né? Eu fazia geografia, entrei no movimento estudantil, me inseri numa organização, descobri o marxismo, descobri Gramsci especialmente, aí é outra história. Eu me tornei gramsciano, que é um cara que trabalha, um comunista italiano, que trabalha muito a perspectiva de cultura, de mudança da cabeça, de mudança, ele chama de hegemonia, a luta ideológica. A gente precisa primeiro ganhar os corações e mentes, e Gramsci é o cara mais odiado pelos bolsonaristas. O Olavo de Carvalho tem o ódio dele. Porque ele trabalha na perspectiva que tem que mudar a consciência para mudar a estrutura. As pessoas não mudam a consciência, você não muda a estrutura. Então, ele foi um cara fundamental na América Latina para os partidos de esquerda da América Latina. Sempre foi muito influente, né? Antônio Gramsci, o nome dele. Gramsci se escreve com M. Eu falava que, como é que o cara de nome é errado? E eu adorei Gramsci, que eu tinha um livro lá, que depois eu explico, meu irmão ganhou um programa de televisão, ganhou um livro, tinha um livro com as cartas de cárcere do Gramsci. Eu achei extraordinário. Eu adorava livro, o livro era minha paixão, eu aprendi a ler com 5 anos de idade. E eu virei fã dele porque ele tinha um livro sobre as cartas dele. Se o cara tem as cartas dele publicadas, esse cara é muito foda, esse cara é extraordinário. Quando eu cheguei no grupo político, os caras xingavam o Gramsci, eu rompi com eles, porque eu não admitia que criticassem Gramsci de jeito nenhum. Ele era da Sardenha, que era o lugar mais pobre, ele parecia comigo um alquinho, ele carequinha, quase calvo, enfim, eu sei que me identifiquei muito com Gramsci e não admitia. No processo, eu fui dirigente do PT,
participei de organização não governamental, de formação de operários, de formação de lideranças comunitárias, na década de 80, e virei secretário-geral do PT do Rio de Janeiro, né, que era um cargo que dirigia o partido. Só que eu cheguei à conclusão que o partido estava no caminho que não me interessava, que eu não queria, começava a discordar. Eu desisti, continuei sendo professor, larguei isso e comecei a estudar e virei professor da universidade, né, passei no concurso, tinha feito mestrado, acabei meu mestrado, e virei, então, com 32 anos, eu nunca tinha um livro publicado, eu nunca tinha dado aula no exterior e virei professor da Universidade Federal Fluminense, que é uma grande universidade aqui no Rio, uma das maiores do país, né? Virei professor da educação. E era muito, muito polêmico, né? Porque eu era negro, as pessoas não confundiam, meu cabelo estavam bravamente contra a lei da gravidade na época, e eu morava na Maré. Então, imagine alguém favelado dando aula na universidade quando ele não tem nem acesso como estudante, quanto mais como professor. Na época, então, quase não tinha, isso era 92. Teve uma mulher uma vez que perguntou para mim, falando, Jailson, eu queria muito ir na sua casa, será que eu posso entrar com você? É mesmo? Porque não estou entendendo. Porque na minha família me ensinaram que a falta de educação se oferece para ir para a casa dos outros, né? Porque a gente espera ser convidado. Aí ela falou, não, porque eu nunca entrei numa favela, eu queria muito conhecer. Eu falei, você vai adorar. Lá tem tigre, tem girafa, tem zebra, tem leão, tem um monte de bichos. Porque, na verdade, ela estava vivendo isso como a expressão zoológico, né, do exótico. Né? Teve outra mulher que era mais assumida, ela votou na monarquia, no plebiscito teve em 93, e ela falava claramente que era a expressão da decadência da universidade. Um cara como eu na universidade mostrava como a universidade estava se tornando cada vez mais popular, no bom sentido do termo. Né? Eu fiquei muito tempo lá na universidade, 27 anos, mas, ao mesmo tempo, eu fui fazer minha tese de doutorado. Cheguei na tese de doutorado, eu estou me alongando muito, não tenho que contar, mas é porque a natureza pediu um pouco para essa trajetória, e foi aí que eu descobri uma coisa fundamental. No meu doutorado, eu queria pesquisar a perspectiva do sucesso escolar de jovens da favela da Maré. Né? Eu apresentei esse projeto, eu apresentei o projeto, e cheguei lá, por exemplo, a orientadora me falou, passei muito bem na prova, e aquele tema meu era absurdo, porque era impossível discutir sucesso da escola, porque a escola só produzia fracasso. A escola não tinha nenhuma outra função do que produzir fracasso, levar para fracasso. É uma perspectiva dita de esquerda que só via a escola pública a partir da carência, da precariedade e da ausência. Eu falei, se eu fizesse um estudo de caso sobre a minha vida, já seria um bom trabalho, porque seria um estudo de caso específico para a minha trajetória. Mas nós somos milhares de caras, centenas de milhares de caras, milhões de pessoas que usaram a escola pública a seu favor. Então, a escola pública, que é majoritariamente ocupada pelos negros de periferias, pelas pessoas das favelas e periferias, não pode ser colocada apenas sob a marca do fracasso. Não tem cabimento. Ela falou, não tem jeito, isso aí é uma lógica liberal, se você escolhe ou o tema ou a mim. Eu escolhi outra pessoa e fui defender minha tese em 99. Essa tese se tornou depois um livro em 2003 e ela se tornou uma grande referência de forma perversa. Por quê? Porque foi a primeira tese no Brasil a falar do sucesso escolar de jovens pobres, de jovens favelados. O livro é a mesma coisa, tem 7 mil exemplares vendidos. Por quê? Porque ele se tornou o primeiro livro que trata desse tema. Todos os outros temas eram vinculados ao que chamava-se fracasso escolar. Até hoje. E quem produz esse trabalho? São professores universitários, em geral de esquerda, mas brancos de classe média, que muitas vezes nunca estudaram na escola pública. A partir daí que eu fui construir uma coisa como o Observatório de Favelas, que inclusive Marielle foi uma bolsista, Marielle estudou no pré-vestibular, que a gente criou lá na época, né, no SEASM, e eu construo a partir daí, do início do 2000, 2 paradigmas. Paradigmas são filtros, são formas de olhar a realidade, como se fossem óculos. A gente olha para a realidade a partir desses óculos, desse modelo de olhar, uma visão de mundo. Quando você assume o seu paradigma, você... o Geis, o livro que eu falei agora é Por que uns e não outros? Para entender como é que algum de nós, de periferia, consegue chegar à universidade enquanto a grande maioria não chega. Quais estratégias, quais trajetórias que a gente constrói para conseguir acessar a universidade? Na Maré, só 0,5% da população da Maré tinha chegado à universidade. 19% da população da Maré é analfabeta. A Maré é a maior favela do Rio de Janeiro. Hoje mora 140 mil pessoas lá. Significa que uma pessoa como vocês, um adolescente, um jovem, tinha 40 vezes mais chance de ter um analfabeto na família do que ter um universitário. Você não tinha acesso, a gente não tinha acesso à universidade. Então, com essas famílias, as 11 famílias que eu pesquisei, mais de metade dos filhos tinham chegado à universidade. É isso que eu queria entender. Como é que a gente universaliza isso? E aí a gente criou um pré-vestibular comunitário, criamos um centro de estudo e ações solidárias da Maré, uma instituição,
para tentar produzir pesquisa, dados e ações dentro das favelas. A partir daí que a gente criou o Observatório Social da Maré, inicialmente, e depois o Observatório de Favelas, que é uma organização voltada para produzir tecnologias, metodologias, conceitos que ajudem a pensar a favela na cidade. Esse trabalho cresceu muito, ficou muito grande, a instituição ficou muito grande. E a gente trabalhou a partir da crítica a isso que a gente chama do paradigma da ausência. Por que paradigma da ausência? Porque quem explica a partir de uma lógica que eu chamo de sociocêntrica. O que é sociocentrismo? Tem a ver com etnocentrismo. Etnocentrismo é como tradicionalmente o povo ocidental explica os povos tradicionais dos outros países. Então, normalmente é a partir de uma visão muito superior. Chama-se etnocêntrica porque é uma visão dominada pelos valores dos grupos ocidentais, dos grupos efetivamente que dominam as narrativas no mundo. Sociocentrismo é um termo que eu inventei para falar que é o mesmo processo, só que em vez de ser de etnia, é social. Quer dizer, os grupos dominantes mais ricos explicam a cidade a partir da sua perspectiva. E qual é a perspectiva que eles têm? Basicamente, a cidade é explicada a partir de 3 elementos: do acesso a equipamento, do acesso a serviços e do acesso à renda. Então, qual é a parte legal da cidade, boa, que a cidade fala isso? É a parte que tem mais equipamentos, mais serviços e mais renda. Qual é a parte que é o inferno? Qual é a parte que é a desgraça? É aquele lugar que tem menos equipamentos, menos serviço, menos renda. Logo, as favelas e as periferias. Assim que a cidade fica. Só que a vida na cidade é muito mais que isso, né? Por exemplo, convivência é um elemento fundamental para a vida na cidade. Inventividade é fundamental para a vida na cidade. Criatividade é fundamental. E onde isso está mais presente? Está muito mais presente nas favelas e nas periferias do que está presente nas áreas mais ricas. Então, se a gente pensa na perspectiva da cidade, a gente não pode pensar só na questão do consumo, reduzir a nossa vida à condição de consumo. Porque nós temos que pensar na condição, efetivamente, de ser humano pleno. Por isso que é tão importante pensar no que a gente constituiu como paradigma da potência. Então, eu olho para a favela e olho muito outras coisas. Teve uma amiga minha que nunca tinha ido na favela e ela foi, já dei esse exemplo várias vezes, que ele é muito bom. Pessoal legal, do bem, de esquerda. Ela subiu no 3º andar da minha casa, que é um espaço terreno muito pequeno, a gente faz casa com 2, 3 andares. Ela olhou muito solidária e falou: a gente tem que conviver. É muito feio, né? É muito triste existir um lugar assim tão feio. Falei: feio são seus olhos domesticados. Você não consegue ver a beleza daquela senhorinha que está conversando com outra ali na esquina. Você não consegue ver a beleza dessas crianças brincando, que lá no teu lugar onde normal as crianças não têm direito de brincar na rua, que elas têm, brincam juntas. Você não consegue ver a beleza desses jovens cantando funk, a música que eles fazem, ou hip hop, as produções que eles fazem. Você não consegue ver a beleza, efetivamente, dessas construções que foram feitas pelos próprios trabalhadores, que o Estado nunca deu financiamento como você recebeu na sua casa. Então, como você não consegue ver a beleza das pessoas, nem a beleza das coisas, porque seus olhos são completamente dominados por esse senso estético da classe média. Porque você não tem noção que a cidade é Baco, é o deus do vinho, é o deus do turbulhão, é o deus da festa. Você só pensa na perspectiva do deus Apolo, que é o deus do certinho, da luz, da energia, entre aspas, da geometria, e de uma forma específica. É a mesma coisa quando eu estava conversando com meu filho, esse que está na Bahia, e ele falando assim de um jogo Itália e Gana jogando. Ele falou: a gente tem que dar uma palmatória, né? Os italianos são muito bonitos. É claro, eles inventaram o conceito de beleza. O conceito de beleza que nós temos é greco-romano. Se os caneses tivessem inventado o conceito de beleza, a gente veria aqueles negões falando: caralho, que pele é essa? Que lábios são esses? Que cabelo é esse? Que rosto é esse? A gente olha: caralho, esses caras são deuses de beleza. Por quê? Efetivamente, o conceito de beleza é uma construção. A gente concede beleza a partir desse paradigma que a gente construiu do que seria o corpo perfeito. Tem um amigo meu que estava aqui hoje, a gente conversando de um tempo, ele é meu amigo há 40 anos, de um amigo meu querido, que é aqui da Baixada, e ele, como gostava muito de mim, ele falando como ele era racista, esse amigo meu, que é muito branco, filho de português. O pai dele, todas as vezes que eu ia lá, eu só contava uma piada racista. Todas as vezes. Até hoje eu lembro. Daí, Wilson, qual a diferença entre um negro e um preto e um balde de merda? Não sei, Sandro. Balde, Joyce. Ele me dizia isso e ele gostava de mim. Gostava de mim, eu era amigo preto do filho dele. Esse amigo meu se ressente muito, que ele não percebia. Ele fala: como eu era racista e eu não tinha essa clareza. Né? Então, nós introjetamos o racismo o tempo inteiro. Esse amigo meu também, de São João de Meriti, como ele gostava muito de mim, a gente tinha um time do cabelo bom contra o cabelo ruim. Você acredita que existia isso antigamente? E como ele gostava de mim, ele colocou no time do cabelo bom.
O cabelo bom, obviamente, era o cabelo liso, né? Então, tinha essa questão da representação que vai se constituindo, é feita por quem? Por nossos grupos dominantes. Os grupos de homens brancos, ricos, heteronormativos, que criam as narrativas, criam os modelos e vão nos definir sempre a partir da ausência. Então, o paradigma da potência, e por isso criamos o Observatório de Favelas, e agora em 2017 também, o Instituto Maria João Aleixo, que é um think tank, um centro de altos estudos e trabalhos, com dois braços. Tem a Uniperiferias, que é a Universidade de Educação das Periferias, que nos oferece muitos cursos, muita coisa, para criar um novo, a gente chama de uma nova epistemologia negra e periférica. O que é epistemologia? É um processo de construção de saberes sobre o mundo. Você, para conhecer a realidade, você usa instrumentos conceituais, teóricos, metodologias. Isso gera uma epistemologia, uma forma de conhecer. A forma que a gente tem de conhecer o mundo é a partir dos brancos, eurocêntrica. Eu estou com um livro aqui, História da Arte. Esse livro de a História da Arte só conta a história da arte europeia. E a gente se acostumou a pensar, os principais teóricos intelectuais que nós acessamos são intelectuais brancos e europeus, ou americanos. A gente não tem acesso à produção intelectual, por exemplo, negra. Intelectuais brasileiros negros, intelectuais norte-americanos negros, intelectuais europeus negros, intelectuais africanos, e assim vai. Então, construir uma epistemologia, uma forma de narrar o mundo, de pensar o mundo, interpretar o mundo, a partir da nossa perspectiva negra, é porque a gente vai afirmar a nossa potência em novos conceitos. Só quem poderia criar um paradigma de potência seriam pessoas negras faveladas como nós. Um branco de classe média, nunca. Ele sempre vai olhar para o nosso lugar a partir da ausência, da carência. Por isso que nós precisamos produzir nossos conceitos. Depois que nós produzimos isso, e o orgulho de ser negro e favelado, isso nos últimos 20 anos, se disseminou muito no Rio de Janeiro, no Brasil. Eu dou palestra no país inteiro, e as pessoas falam como é importante, o Observatório de Favelas é uma instituição muito conhecida, como é importante ter essa clareza que nós temos potência, que nós somos capazes. A escola pública é a mesma coisa. Eu sou estudante de escola pública, muitos de vocês estudam escola pública, e nós nos tornamos vindo da escola pública. Então, nós temos um problema do Estado não aposta na escola pública, o Estado não garante que a escola pública tenha tudo o que merece e precisa, mas seus sujeitos, seus professores, seus profissionais, seus estudantes, são pessoas que merecem ser reconhecidas como potentes. Então, quando a gente olha o mundo a partir da potência, a gente olha de outro lugar. Não é idealizando, eu não sou efetivamente alguém que idealiza a favela. Eu sei das nossas demandas, eu sei da nossa necessidade, eu sei do que a gente precisa. Mas nós só vamos atingir a partir da nossa força. Se a gente reconhecer que tem capacidade, que tem inteligência, que tem capacidade de ação e força para atingir. Se a gente se acha refém, vítima passiva do sistema, a gente não produz nada. Então, ter orgulho de ser favelado, ter orgulho de ser nordestino, ter orgulho de ser negro, ter orgulho de ser da escola pública, são elementos que estruturam a nossa concepção de cidade. Por isso que a gente lançou um livro como esse da Macaé Evaristo. A Macaé é uma preta, e veio na cidade de 12 mil habitantes, 3 irmãs pretas, mãe preta, a mãe dela, com 80 anos, foi vereadora do PT da cidade de São Gonçalo, lá no interior de Minas. Ela foi secretária municipal de educação, foi secretária estadual de educação, foi secretária nacional do MEC, né? Então, e é uma mulher preta com muito orgulho disso e com muita clareza da sua origem. Ela é candidata a vereadora. Quando a gente faz esse livro, eu e a Eliana, é justamente, a gente fez a mesma coisa com a trajetória do Adilson Pires, aqui no Rio. Eles são negro da Vila Aliança, que é uma favela aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, foi vereador 6 vezes e foi vice-prefeito pelo PT. Então, ele efetivamente são pessoas engajadas. Então, recuperar essa memória, recuperar essa trajetória, recuperar essa noção da nossa força, são elementos cruciais para o nosso trabalho. Então, a Uniperiferias forma especialista, oferece curso, oferece proposições, novos conceitos. E temos o IPAD, que é o Instituto de Pensamento e Ações para a Defesa da Democracia, porque a democracia brasileira não está consolidada. Basta ver o que o Bolsonaro está fazendo. Então, defender a democracia, mas não essa democracia branca que tem aí. Uma democracia que garanta efetivamente os direitos fundamentais da gente, pretos, periféricos. Não é democracia um lugar que porta quase 800 mil jovens encarcerados, pessoas encarceradas, que chegou a matar 62 mil pessoas, onde a polícia mata, só no Rio de Janeiro, ano passado, matou mais de quase 1.500 pessoas. Quer dizer, onde a polícia sistematicamente mata quase 4 mil pessoas todo ano no Brasil. Isso não é democracia. Uma democracia é uma sociedade tão desigual como a que a gente tem. Então, a gente luta por uma democracia muito mais substancial. Então, nós vamos ter agora, no início do ano, nós vamos ter um IPAD aí em Salvador. E eu espero que vocês participem. A gente já tem hoje no Rio e Minas, e vamos ter mais 4
4 cidades, e uma delas na região metropolitana, e uma delas é Salvador, através do Rodrigo, que é uma pessoa muito querida, que criou o Instituto Futambi, favelado também, e que está na cadeira de rodas agora, que ele amputou a perna, saiu agora que ele conseguiu uma prótese agora para a perna dele, mas então certamente nós vamos ter, natureza, muito mais contatos a partir dessa construção do IPAD da região metropolitana de Salvador. Enfim, já falei bastante demais, eu quero ouvir vocês um pouquinho sobre essas coisas aí. E vocês viram, alguns de vocês, o Favela Reinventa a Cidade, que é um novo livro que a gente lançou agora, que discute como a favela venceu. Que a favela é sempre apresentada como um problema na cidade. A gente apresenta a favela como invenção do direito do trabalhador, do direito do proletariado, do direito dos mais empobrecidos, a pensarem o novo jeito de habitar e construir morada na cidade. A favela, depois de tanto combate das classes dominantes, ela se firmou, estabeleceu, e 25% quase da população carioca mora nela, construindo um espaço potente, de muita alegria, intensidade e vida. E isso é fundamental. E muita luta para garantir o seu direito e pleno a viver a cidade. É isso que a gente tem que ter orgulho, e o livro apresenta essa narrativa desde o início do século XX, então, mesmo que não é do Rio, é legal ver, até agora, e quais desafios estão colocados. Então, a gente trabalha muito a questão da cultura, da juventude, da segurança pública, com novas proposições. Esse pode ser um livro que ajude vocês também a pensar a favela em Salvador, né? Como é possível pensar e escrever livros a partir. Então, deixo como dica já que vocês possam pensar caminhos para construir livros como esse, que ajudem a mostrar a Salvador a sua potência, e principalmente através das favelas. Quando foi em Salvador, a última questão, as pessoas ficaram dizendo: por que você chama favela? Favela é um termo negativo. Porque as classes dominantes transformaram em termo negativo. Porque não é um observatório de comunidade. Comunidade é um eufemismo. Tem muita comunidade por aí. Tem muitas comunidades que não são faveladas, não tem nada a ver. Comunidade é um conceito sociológico, não dá. Favela é a nossa história, é a nossa trajetória, é a nossa construção. Então nós temos que reconhecer, identificar e valorizar a favela. Então eu acho lindo que vocês põem o nome de favela em um projeto em Salvador, numa instituição em Salvador, porque tradicionalmente esse termo segue sendo muito rejeitado. Poucos lugares eu vi tanta rejeição como aí em Salvador, mas em geral, você acha que não é bom. Nós temos que efetivamente recuperar o sentido positivo do termo favela. Então, como fala, o negro é lindo, black is beautiful, nós temos que falar a mesma coisa: a favela é potente, a favela tem muita da cidade. É isso. Depois natureza, manda o teu endereço para eu mandar esses 2 livros para vocês de presente para a instituição. Tá bom? E aí você circula aí. Ô, professor, que isso, que presente, mais presente nós não aguenta, não. Vai ser um prazer. Eu vou mandar também porque uns não outros, que são esses. Tem 2 livros mais que eu vou mandar. Eu vou mandar os livros que eu tenho aqui, né? Eu tenho vários livros. Um deles vou mandar porque uns não outros, que é sobre a trajetória, bem fácil de ler, porque eu tirei toda a parte acadêmica, bem tranquilo de ler. Tem o livro que eu rendo todos os meus conceitos de Barbosa durante um tempo, que é O Novo Carioca. Tem o livro do Adilson, que é esse primeiro, né? Tem o livro da Macaé, tem o Favela Reinventa a Cidade, e tem um que eu adoro, que a gente nem chegou a falar, que chama-se Bruxas e Bruxos da Cidade. Eu tento entender quem são os sujeitos da Revolução Contemporânea. E eu chamo de bruxas e bruxos essas pessoas. Eu mostro por que essas pessoas são bruxas, por que elas estão reinventando a vida e como elas podem reinventar a vida na sociedade a partir da reinvenção das instituições. Eu vou mandar um pacote para vocês aí vocês se revezam, cada um vai lendo um, que eu acho que a gente tem muita papo para falar sobre essas coisas. Mas o eixo do meu trabalho é como a gente se constitui como sujeito pleno, numa cidade plena. Essa é a questão da relação sujeito-cidade, sujeito-instituições, orienta todo o meu trabalho. Tá bom? É verdade, liberdade acadêmica afasta. É o que as meninas disseram, vamos colocar para o Favela Resenha, para o Favela Pensa. Eu já fui pegando aqui várias falas do professor, né? No Favela Pensa total, porque ele é favela, né? Não quer dizer que ele está morando no Flamengo hoje, que ele não seja favela. Eu vi no vídeo, né, professor, com relação à questão da segurança, do Estado não ter, né, garantido a sua segurança dentro do gueto, da quebrada, mas que a favela está dentro da gente, das nossas ações, dos nossos movimentos, né? E, nossa, assim, eu me emocionei aqui, como já me emocionei. Os meninos assistiram o seu vídeo ontem 3 vezes. E, assim, quando a gente vai ficando assim, meu Deus, gratidão porque essa pessoa está aí, porque ela abriu esse caminho, porque ela vem abrindo, e porque hoje eu consigo cruzar
estar nesse caminho, e escutar tudo isso, e assim, nossa, isso quando tu traz, né, essas falas com esses termos, esses conceitos que você criou, que você traz, então assim, eu posso agora escrever na minha dissertação, que está inclusive um tanto travada, eu posso escrever a partir desse lugar da favela com esse olhar, né? E é um favelado que está escrevendo, eu tô citando um favelado, porque a gente também não quer mais ficar citando esses olhares estrangeiros sobre o nosso território. Então, Ave Maria, só vou parar de falar também para deixar a galera comentar, senão... Seria interessante, vocês terem acesso aos cursos da Uniperiferias, porque a gente está trazendo muitos autores negros, africanos, brasileiros, norte-americanos, europeus, exatamente para a gente sair dessa situação de estar sempre na mesma narrativa branca, né? Nada contra, tem muitos brancos comprometidos, mas nós temos outras referências, nós temos que produzir nossos conceitos sobre nossa realidade, né? Podemos depender só do olhar estrangeiro, branco, para nosso território, exatamente o que você está dizendo, é perfeito. É o que a gente busca. E aí? Professor, uma pergunta rapidinho aqui. Como funcionam os cursos do Uniperiferias? São cursos, são cursos gratuitos e são cursos de extensão. As pessoas fazem, tem mini-cursos, vários tipos de mini-cursos. Nós vamos começar agora, a partir do ano que vem, especialização. Aí vai ser um curso de especialização pago para quem puder, né? Vai ser online, vão ser R$200, mas é um curso muito sofisticado, com muita galera de muito peso, que vai ajudar a sustentar os cursos livres que são gratuitos. Então, a meta é que a gente consiga, e vai ter certificado de especialização. Vai ser um curso especialista em periferias, formação de especialista em periferias. Vai começar em março, né? A gente vai começar esses cursos. Mas a gente trabalha com inscrições. Então, são cursos de pessoas, em geral, tem pessoas negras, são intelectuais negros, professores negros que atuam em grande medida, né? Mas e o IPAD é a mesma coisa, a gente forma núcleos, forma cursos para que se formem núcleos de formação política. Então, a meta é que, assim como você cria esse grupo, e muitos grupos como esse surjam nas favelas e periferias para a gente criar uma agenda democrática periférica, a partir da nossa agenda, e não a partir da lógica dos grupos políticos dominantes, né? E isso independe do partido. Nós queremos ir além dos partidos, né? Vamos ter que ter relação com os partidos, mas nós queremos impactar os partidos com a nossa agenda. Então, o IPAD também trabalha com esses cursos de formação. Vocês entraram no nosso site, no Instituto Mário Jornalista, que funciona na Maré, o Observatório também na Maré, a Rede da Maré também na Maré. Nossa sede é sempre na Maré, quer dizer, eu estou sempre na Maré. Eu saí de lá, mas a Maré não sai de mim. Então, Nova Holanda é o lugar que eu mais gosto na vida, então, certamente, continuo vinculado lá, diretamente. Alguém tem alguma questão? Algum xingamento, alguma crítica? Um desejo muito grande, que é... Eu sei que o senhor... Chama de você, David. Eu sei que... Eu sei que eu tô coroa, mas pode chamar de você, que o senhor está no céu, não, talvez nem esteja, então não tem problema nenhum. Eu sei que é referência à condição de coroa, mas tudo bem, pode chamar de você. Pelo amor de Deus. Então, dizer que imagino que é muito apertado aí, mas do lado de cá precisa ter o senhor, não você. Do lado de cá precisa ter você aqui com a gente. Favela revela, favela pensa e tudo que tiver mais para poder produzir. Parece que a gente criou Favela Revela inspirado em você. Que bom que a gente tem essa identidade, né? Então isso já existe, né? O que a gente está fazendo é só verbalizar e materializar e difundir o que já existe. Nós sabemos que somos potentes. Nós sabemos que o discurso dominante que só fala da nossa, entre as, vulnerabilidade. Por isso que eu acho que vocês deveriam repensar, colocar o termo marginalidade, pode falar pretensa marginalidade, porque a gente tem que colocar no positivo. Eu acho que vocês têm que pensar no site, sempre destacar o que é positivo. Então, a gente sabe que tem desigualdade, sabe que temos demandas, carências, mas nós temos, acima de tudo, muita potência. Então, me parece que os sites de vocês são territórios, a gente pode chamar de território popular, de território onde se construi, e sem usar o termo, porque marginalizado é a construção que os ricos, a classe também faz da gente. Nós não temos que assumir essa peça que são marginalizados. Nós somos pobres, nós somos empobrecidos. Eles não são ricos, eles são enriquecidos. Pessoas empobrecem e enriquecem por causa da estrutura desigual do capitalismo. Então, nós temos que ter essa clareza. Nós não somos eles que nos tornam marginalizados. Então, quando a gente afirma isso,
É igual, por exemplo, eu estava falando no programa, o IPEA usa uma classificação de indigente para quem ganha menos de 1/4 de renda. Esse termo é muito pejorativo, é um absurdo a pessoa. Por causa de determinado corte de renda, ser classificado como indigente, ou miserável, como se usa. Entendeu? Isso é muito incoerente, não tem sentido, entendeu? Eu gosto muito do Gessé, assim, que é um Gessé de Souza, que é um importante intelectual, mas esse usa o termo também é absurdo, né? Que é párea, que ele chama de termos profundamente negativos pessoas que estão, entre aspas, nos espaços periféricos favelados. Isso não é legal. Você não pode chamar alguém de indigente, alguém de párea, alguém de subcidadão. Esse é o termo que as classes dominantes se referem a gente. Isso que eles nós não somos subcidadãos. Eles querem colocar nessa condição, mas nós nos afirmamos como cidadãos plenos. E temos direitos, porque somos cidadãos. Nós nascemos todos cidadãos. Por isso nós temos direitos. Direito à educação, direito ao trabalho, direito à casa, à habitação, direito à saúde, direito à cultura. O papel da educação não é formar cidadão, é nos tornar seres plenos. Por sermos cidadãos é que nós temos direito à educação. E assim vai. Então nós temos que estar o tempo inteiro atento à linguagem. Porque a linguagem, o simbólico, essa é a coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês. O simbólico institui o real. A forma como a gente pensa real define a política pública. Por que se mata tantos jovens negros? Por que se mata tantos usuários de crack? Porque eles são monstrualizados. Transsexuais. Porque são monstrualizados. As pessoas são transformadas em descartáveis, não são humanas. Por isso eu posso eliminá-las. Por isso que nós temos que ter o tempo todo disputa no campo da narrativa, da linguagem. Quando o prefeito, eu estava no programa, eu falo sempre esse exemplo, porque é uma das formas mais escandalosas de discriminação. Eu estava no programa Sem Censura, com a Leda Nagli, falando sobre o tema da violência. Eu falei isso lá no programa, vocês devem ter visto. E eu falei sobre a Cidade da Arte Legal, que era a cidade da música na época, 700 milhões de reais, na Barra da Tijuca, onde moram 200 mil pessoas. Falei, pô, isso é muito legal se tivesse um espaço como esse ali na Avenida Brasil, do lado da Maré, da PRJ, porque ali tem a linha amarela, linha vermelha e a Avenida Brasil. Quer dizer, qualquer pessoa da cidade poderia chegar em 20 minutos, sendo um símbolo de integração da cidade, sendo um símbolo de desenvolvimento, seria uma referência de desenvolvimento daquele território. Leda Nagli, que é uma pessoa de esquerda, do centro, do Adelizé, prima do Gabeira, fala, cruzes, que ideia absurda, só teria funk e pagode ao real. Vamos voltar ao tema aqui da violência. Quer dizer, ela não sacou como isso era violento. Então, nós temos que ter clareza das nossas políticas, da nossa proposição, como o conceito, como o simbólico, como a narrativa influencia na política pública. Como o prefeito acha que a favela é um lugar menor, ele bota uma lona. Como ele acha que a Barra da Tijuca é uma área melhor, onde as pessoas têm mais direito, ele bota uma cidade das artes. E só pode chegar de carro. Não é acessível nem que seja de carro. Quer dizer, um absurdo. E aí? Alguma questão a mais? Senão eu fico falando. Eu tenho uma pergunta. Professor, vai, Thalita, pode ir. Olha aí, Thalita. Eu tenho uma pergunta. Eu assisti o documentário. Colin compartilhou no grupo o documentário da uma residência na Maré. Aí eu fui assistir. E logo no momento que eu comecei a assistir, veio uma dúvida, uma curiosidade na minha cabeça. Como foi para o senhor pensar, idealizar e produzir esse documentário? Porque o que acontece? Eu não sou o diretor, como eu falei, eu não sou artista, né? O que eu construí foi os conceitos que permitiram que jovens da Maré, em geral, mas também de outros cantos, produzissem esse tipo de trabalho. Então, o que eu, por exemplo, eu consegui produzir o conceito, eu consegui dinheiro para comprar equipamentos, para montar a nossa escola, por exemplo, né? Então, com isso, a gente conseguiu estar estimulando as pessoas. O que a gente fazia é que eles conseguissem usar a linguagem artística, a linguagem cinematográfica, a fotografia, a arte visual em geral, mas também outras formas de arte, para mostrar uma favela potente, para mostrar uma favela em outra perspectiva, e para denunciar a lógica perversa do Estado em relação à favela. Então, por exemplo, a favela no Rio de Janeiro nunca teve direito à segurança pública. E segurança pública é um direito de todos. Historicamente, o Estado nunca garantiu segurança pública dos moradores de favelas. O que aconteceu? Grupos criminosos privatizaram a segurança. Eles a garantiram. O monopólio da violência foi privatizado e grupos criminosos assumiram.
Em particular, a milícia, cara, que é muito pior do que o tráfico de drogas. Por quê? Porque a milícia ocupa um território, extorque as pessoas até o limite. Eles agora estão cobrando até a energia das pessoas. Muita gente tem alegação regular, eles cobram mesmo assim. Eles cobram preço de gás absurdo, preço de água mineral absurdo, cobram net, cobram transporte, quer dizer, eles extorquem tudo que pode. E são de extrema direita. Organizações como a nossa, tem milícia lá na Maré, são 16 favelas, 2 são dominadas pelo miliciano, mas são bem pequenas, que é Ramos e Roquete Pinto. Mas se eles chegassem em Nova Holanda, onde a gente está, no Parque Maré, nós teríamos expulsos imediatamente. Porque eles não aceitam organizações como a nossa. O tráfico ainda permite isso. Só que o que acontece? A polícia tem um processo de enfrentamento, principalmente com o Comando Vermelho, permanente. Com isso, eu tinha 3 filhos pequenos, não tinha condições de ficar na favela. Então, eu fiz uma casa que me deu um trabalho imenso, que a gente tinha para ficar ver a vida inteira, a gente queria ver a vida inteira. Tivemos que sair porque o Estado não garantia a nossa segurança. Pelo contrário, ele nos ameaçava mais ainda com sua lógica de guerra às drogas, que é um absurdo completo. Então, nesse sentido, denunciar essa questão, mas apresentar proposições, ali existem moradores, existem cidadãos que têm direito à dignidade, tem que mudar a política de drogas. Então, essa discussão é que norteava as pessoas para construir os seus documentários, suas exposições, seus livros também, e várias coisas que a gente foi produzindo esses anos, né? Então, eu não sou o diretor, por exemplo, o roteirista. Na verdade, eu produzo o argumento, digamos assim, que permite a criação de várias coisas, né? Um pouco isso, Thalita. Claro? Olhem, você tinha uma questão? Oi, então, professor, sobre a Universidade das Periferias, né? Eu, aqui em Salvador, eu estudo na Universidade Federal da Bahia, né? E daqui da minha casa para a universidade, eu levo 2 horas aqui de onde eu moro. Eu saio 11 horas para aula, 1 hora da tarde, né? E aí, na volta, também saio 5 horas da aula, por exemplo, chego aqui às vezes até 8. E aí, tipo assim, eu penso quão incrível é a ideia de ter uma universidade na periferia, acessível para as pessoas, né? Porque eu penso que a universidade não foi pensada para a gente. Que a universidade é feita lá no centro da cidade. E aí, às vezes eu vejo alunos, né, pessoas com melhor aquisição, que moram mais no centro, que eles vão, por exemplo, de carro para a universidade, chegam lá de tênis, de calça. E, tipo assim, eu, no calor de Salvador, não consigo ficar 2 horas no ônibus de tênis de calça daqui até lá. Então, tipo assim, eu queria saber como foi esse processo de criação da Universidade da Periferia, como foi pensado isso e como é que você acha que, tipo, eu não sei, é porque eu achava que esse projeto é muito incrível, devia ter uma Universidade da Periferia em vários lugares do Brasil, inclusive aqui em Salvador, para ser mais acessível às periferias. Então, eu queria que você falasse mais sobre esse processo. A gente chama de universidades periferias, a gente não tem curso de graduação, a gente queria, inclusive, fazer curso de graduação, quando começou a pensar lá em 2013, mas em 2014 veio a política de cotas. Para vocês verem o quadro, foi quando fui em Salvador, eu criei um projeto no Observatório de Favelas chamado Conexão de Saberes. Ele nasceu em 5 favelas do Rio, e ele foi desenvolvido em 33 universidades federais. E a gente estava na bolsa para milhares de estudantes, com o MEC, parceria com o MEC, o maior projeto do MEC de ações afirmativas, para trabalhar a questão da democratização da universidade. Então, da política de ações afirmativas, inclusive a política de cotas. Cada núcleo cada universidade eram jovens negros e indígenas, que tinham direito a uma bolsa, tinha um processo de formação teórica, porque nós entramos, como eu falei em relação à minha entrada, a gente entra com muito gap, muitas limitações, né, no nosso repertório. Ao contrário do meu filho, por exemplo. Meu filho tem 2 pais doutores, nasceu cheio de livros, ele sempre leu desde criança, ele sempre teve acesso à literatura, ele sempre teve acesso à viagem, ele fala inglês, ele fala espanhol, mas é diferente, ele chegava na universidade e eu cheguei como trabalhador, tendo estudado no ensino noturno, né, trabalhando de dia, então é claro que a gente tem limitações. A universidade não foi feita, esse projeto de Conexão de Saberes foi para isso, para ampliar o direito a permanecer, porque não é só acessar, também permanecer, porque muitos dos nossos jovens saem exatamente pelo que você falou, porque não tem dinheiro para passagem, porque é muito longe, porque não tem dinheiro para alimentação, porque não tem alojamento, deveria ter alojamento, muito mais alojamento nessas universidades, não tem dinheiro para computador e assim vai. Então, nesse sentido, a gente queria criar. Com a política de cotas, aí quando eu fui em Salvador, 80% da população baiana é negra. Na Universidade da UFBA, 80% dos alunos eram brancos e 20% eram negros. Isso mudou com a política de cota, mas historicamente
As universidades foram criadas como ensino médio também. Na Maré nós temos 44 escolas, 44. Dessas, só 3 e uma recém-inaugurada, em 2017, é que são de ensino médio. Nós temos educação infantil e temos ensino em fundamental, mas não temos ensino médio. O garoto só já Maré tem que ir para longe porque ele não consegue dentro da própria Maré, o que é um absurdo. Então, essa lógica da universidade, e também tem uma lógica hierarquizada, são brancos os professores. São pessoas de classe média, são pessoas muitas vezes racistas, são pessoas muitas vezes intolerantes que não entendem a dificuldade de um jovem de periferia. Então, uma universidade periférica termina, muitas vezes, colocando essa questão. Aqui no governo Lula, a gente conseguiu muito mais. Meu filho, por exemplo, estudou aí na UFRB, no Recôncavo Baiano. Ele fez cinema no Recôncavo Baiano. Um dos melhores cursos que tinha, por exemplo, no Brasil, estava aí no Recôncavo Baiano. Então, houve uma abertura no governo do PT, mas certamente o governo Temer, Bolsonaro, isso aí, a universidade foi cada vez mais sucateada, está sendo sucateada. Mas então a defesa da universidade é fundamental. O que nós estamos produzindo com periferia é um outro tipo de universidade. A gente quer produzir novos saberes, novas relações. A gente chama de notório saber e notório fazer. Nós temos griots, nós temos pessoas fazedoras de cultura que são brilhantes, mas não tem o ensino universitário. Não tem muitas vezes nem ensino médio. E essas pessoas não têm acesso a dar aula na universidade. Então, nos nossos cursos, nós temos pessoas de diferentes perfis. Pessoas intelectuais, ativistas, mesmo que não tenham acessado à universidade. Isso também é uma mudança em relação à forma tradicional como a universidade funciona. Está mudando a universidade. Hoje já se aceita esse notório saber, esse notório fazer. Em algumas universidades. A UFMG já está aceitando, outras universidades começam a aceitar. Então, nossa perspectiva é isso, é garantir o acesso. Por isso, agora a gente vai ter curso de especialização, mas curso de especialização com certificado, que aí é mais fácil fazer. A gente não consegue fazer uma universidade de graduação, por exemplo, que o MEC não reconheceria. Primeiro, não temos nem lugar para estacionamento. Tem que ter uma quantidade X de estacionamento. Na favela não tem isso. Não teria como ter essas condições. Então, é só para deixar claro que nós somos a universidade da sociedade civil e não do Estado, e não reconhecida, e não buscamos reconhecimento do MEC. Mas, certamente, nossos saberes, nossa produção conceitual é de alto nível, é de um nível internacional. E a gente tem uma revista, vocês devem ler, chamada Periferias, que é uma revista internacional, publicada em 4 línguas, português, inglês, francês e espanhol, que tem intelectuais ativistas do mundo inteiro, e sempre na perspectiva da potência. Então, vale muito a pena ler a revista. Já está no 5º número, vai para o 6º agora, vai sair. E a gente trabalha com temas os mais variados, né? Então, eu gostaria que vocês lessem e ajudassem a divulgar, porque é uma revista muito foda. Temos gente de mais de 16 países, por exemplo, escreve na revista, entendeu? É gente da África, gente da Ásia, gente da Europa, gente da América Latina em geral, da América, enfim. Vale muito a pena e vocês começarem a também darem a contribuição, né? Vocês podem produzir um artigo também para a revista. Porque a ideia é que a gente possa estar estimulando essa produção. Que vocês possam falar da experiência de vocês, pegar o tema e ver se identifica com esse tema. Vai ser um prazer ter um artigo de vocês na revista, numa revista com esse caráter, né? É para isso que a gente está produzindo, isso que é a nossa universidade, tá bom? Enfim, temos 2 minutos para acabar. Tem mais alguma questão? O nome da revista é Periferias, professor? Periferias. É só entrar no site da Uniperiferias, está lá. Já tá, tem todos os números lá. Vale a pena dar uma olhada e ver os artigos. Tem gente muito boa. Tem muito trabalho. Por exemplo, a gente tem um tipo de surfista da Palestina. O cara fala sobre como surfar na Palestina. A gente só ouve falar da Palestina, a questão de Israel, de conflito. A Palestina tem muito mais vida. É isso que a gente tenta mostrar. A gente tem experiência hoje no Kurdistão, que é uma nação, não tem Estado, fica entre Turquia e entre o Iraque e entre a Síria. Né? Então, ele tem um processo lá de, majoritariamente, é um grupo dominado por mulheres. Tem um trabalho educacional fantástico, que tem uma presença feminina na direção. É um grupo de esquerda que está construindo a nação de esquerda, o governo de esquerda, e que está sofrendo um combate fortíssimo da Turquia. Para vocês se antenarem com o mundo, isso é muito legal. Você vai estar vendo as pessoas que estão fazendo isso, o mundo inteiro, falando da sua experiência. É uma revista numa perspectiva de defesa dos direitos dos moradores das favelas e periferias, claro, no mundo inteiro. Entendeu? Pensa na periferia internacional. Tá bom? Então, quero que vocês vejam, leiam e vamos conversando. E a natureza não deixa de mandar o seu endereço para eu mandar os livros e a gente ir conversando depois. Tá bom? Com certeza, e eu já quero saber depois quando abrem as inscrições para especialização, que eu já estou inscrita. É só você entrar no nosso site, que lá vai ter. Tem outros cursos lá sendo oferecidos, sempre tem.
vale a pena dar uma olhada que os cursos são muito legais e não tem critério de idade. Pode ser menor de idade, entendeu, Emily? Pode ter 17, Ana Paula, pode ter a idade que for. Apareça. Ótimo. Tá bom? Beijo grande, foi ótimo estar com vocês.